19 horas em ponto. Bem que eu disse que eu sou pontual, né? Cá estou então, para a gente começar a conversar sobre esse assunto tão bacana, que paralisa tanta gente, né? Muitas pessoas deixam de realizar coisas simples até coisas importantíssimas para a vida por causa dessa bendita dessa vergonha. Bem-vinda a vocês, Léo, Malu, Giulia. Ai, que bom ter vocês aqui. Tem as meninas novas ali, a Isis. Oi, Lu, que bom que você tá aqui também. Vamos entrando. Chegou! Mas você não pode faltar, né, Lu? Você não pode faltar, eu sei disso. Gente, ó, aqui embaixo tem um negocinho para fazer perguntas. Se vocês olharem, vocês vão encontrar dois sinaizinhos com os pontinhos de interrogação. Na verdade, é um sinalzinho de pontinho de interrogação. Ali é a caixinha de pergunta. Se tiver alguma pergunta, deixa ali, tá? Eu não sei se eu vou dar conta de responder, porque realmente tem muita coisa pra gente conversar, né? E talvez fique cansativo demais para vocês. Então eu vou tentar e se der certo a gente responde, mas se não der, eu pedi para a Júlia fazer print e aí eu vou respondendo amanhã, no decorrer da semana, nos stories e vou marcando quem fez as perguntas, tá bom? Vamos combinar assim? Porque daí a gente não perde o que tem de melhor hoje, né? Que é o conteúdo, tá? Tem bastante coisa muito bacana aqui e bastante importante e eu não quero esquecer de nada. Então, tô até com o meu laptop aqui, com todos os tópicos. De vez em quando vocês vão ver que eu vou estar olhando os tópicos mesmo, para não deixar passar absolutamente nada. Eu acho assim, o nosso tempo é um tempo muito precioso para você estar aqui, é porque realmente isso é muito interessante para você e eu não quero encher linguiça, né? Eu quero falar daquilo que realmente vai ajudar na sua vida e que a partir de hoje alguma diferença faça para você, né? Que alguma coisa disso você possa aproveitar, tá? Então, não se esqueçam que também tem ali um aviãozinho, sabe? Essa setinha é um aviãozinho de papel. Compartilha agora a live com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares, com quem você acha que pode aproveitar disso, com quem você não sabe se vai aproveitar, mas sei lá, né? Vai que aproveita. Então manda também, que acho que não custa nada a gente mandar, tá bom? E aí a gente vai então começar a falar. Bom, para quem não me conhece, acho que a maioria de vocês já estão no meu Insta, né? Mas se tem alguém novo aí, meu nome é Rosângela Garcia e eu sou psicóloga. Eu sou especialista em terapia cognitiva, que é a abordagem da minha vida, é a paixão da minha vida e é por esse olhar que eu consigo enxergar um jeito de ajudar as pessoas, né? De um jeito muito mais simples, muito menos complicado, né? De uma forma bem bacana e prática para que a gente possa, por aqui mesmo, já mudar alguma coisa, né, no contexto de vocês. Como o nosso tema hoje é o jeito certo de lidar com a vergonha, a gente vai começar então falando de vergonha. E vocês acham que eu nunca tive vergonha? Cara, eu era muito tímida, eu tinha vergonha de falar em público. Hoje eu dou palestras, hoje eu ministro até na igreja, né? Eu faço outras coisas, eu me exponho, eu tô aqui no Instagram, no Story, enfim. Né? A live para mim ainda é um pouco complicado, porque eu ainda não tenho o domínio, né, disso, mas com o tempo a gente vai pegando o jeitinho também. Mas eu também tinha muito vergonha, bastante vergonha. E falar em público, então, nossa, me deixava nervosa, ansiosa, eu esquecia, me dava branco, eu ficava supondo que as pessoas iam pensar de mim, ou o que as pessoas iam falar, se elas iam me achar incapaz, se iam me achar burra, enfim, né? Fazer pergunta na sala de aula, Deus do céu, era um parto. Para eu levantar a minha mãozinha para perguntar, cara, era difícil. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que olha só, né? Existe uma luz no fim do túnel, né? É possível perder a vergonha, não é verdade? E é isso que eu quero ensinar a vocês aqui, a perder a vergonha no bom sentido, tá? Aprender a lidar com isso, tá bom? E aí nós vamos começar então pelo começo. E qual é o começo? O começo é saber, né?
O que é vergonha? Afinal de contas, o que é vergonha? É muito importante que tudo que a gente... e aí vai umas diquinhas juntos, tá? Tudo que a gente... tudo que nos bloqueia, tudo que nos atrapalha, é importante você pegar aquela palavra e pensar nela, tá? Saber de verdade o conceito dela. Isso é muito importante. Gente, vocês vão perceber que faz muita diferença quando você percebe, né, os conceitos, aquilo que você pensa que é daquilo que é, tá? E agora eu vou falar para você então o que é vergonha. Vergonha é um sentimento, é uma emoção. E da onde que vem essa emoção? Ela vem decorrente de uma situação que acontece, né? Tô falando da vergonha agora, presta atenção, porque tem uma outra coisa que é o que paralisa vocês. Na verdade, não é a vergonha, é outra coisa. Mas a vergonha é um sentimento que ela vem decorrente de uma situação que acontece e que traz para você um sentimento, um pensamento em relação àquela situação referente à humilhação, a vexame, a uma exposição pública. Então, existe uma situação de vexame, de exposição pública, de humilhação. Existe isso é real. E diante dessa situação onde você está envolvido, você tem vergonha, que é aquele sentimento, né? Puxa, eu não gostaria que as pessoas vissem isso acontecendo comigo. Que situação desagradável, tá? Então, isso é vergonha e nós não estamos livres disso. Por quê? Porque isso não depende da gente. Isso pode acontecer porque outra pessoa nos expõe. Mas pode acontecer também da gente, por exemplo, levar um tombaço, né? Eu sou expert em cair. E uma vez eu caí no meio da Pernambucana, naqueles tablados brancos onde eles colocam as coisas, que é quase igual a cor do chão. Eu tropecei e levei um tombo, fez um barulhaço. A loja estava cheia, um monte de gente olhou para mim. Aquilo é uma situação de vergonha. Você fala, uai, e agora o que eu faço, né? Isso é uma coisa, tá? É diante de uma situação real. Aí tem também o sentimento de vergonha que vem diante de uma situação que não é real, tá? É uma situação que nós criamos na nossa cabeça e nós entendemos um acontecimento, uma situação, damos uma interpretação para um acontecimento como se fosse uma humilhação, um vexame, né? Ou uma exposição. E às vezes não é isso, tá? Então vamos dar dois exemplos para vocês. Bom, um eu já falei, né? Que é você cair, chamar a atenção e aí você ficar sem graça diante daquela situação. Esse é um exemplo. Outro exemplo de uma situação real, tá? Você tá num evento, né? Você tá no seu trabalho e alguém chega reclamando de alguma coisa que você fez, te criticando na frente de todo mundo, te expondo. Às vezes seu próprio patrão faz isso com você, tá? E isso é uma situação também que a maioria das pessoas iriam ficar com vergonha, né? Alguém fez isso com você, tá? Porém, mesmo nessa situação, e daqui a pouquinho mais eu vou falar sobre isso, a gente consegue, quando a gente tem um bom autoconceito, a gente consegue lidar com a situação e deixar de ter a vergonha e ter aquele pequeno desconforto só, né? Mas quando a gente tem um bom autoconhecimento, né, e um bom domínio próprio, é bem interessante, mas depois a gente vai falar disso, tá? Então, situação real, alguém te expôs e aí você fica com vergonha. Situação irreal é quando alguém faz um comentário com você em relação a algum comportamento seu, algum trabalho que você fez, às vezes até uma crítica construtiva, e você entende aquilo como uma humilhação, né? Como uma exposição. Então, a pessoa não teve a intenção de te magoar, não teve a intenção de te ofender, mas a sua interpretação foi essa. E aí o sentimento vem também, o sentimento de vergonha, tá? Então, qual a diferença entre as duas situações? Em uma situação, o controle não está muito nas suas mãos. Você tem pouco controle da situação. É o outro que fez você passar, tá? Na outra situação, o controle está praticamente todo na situação. Porque quem causou a vergonha para você não foi o outro, foi você que pensou que o outro fez uma coisa que ele não fez, que você interpretou errado aquela situação, tá?
mas as duas dão um sentimento de vergonha, que é esse sentimento referente a uma humilhação, um vexame, a uma exposição pública. Ok até aqui? Tá bem claro? Tá bem explicadinho? Dá um ok para mim se tá tudo ok, se vocês estão entendendo. Bom, a outra coisa que não é vergonha agora nós vamos falar então do que não é vergonha. O que não é vergonha? Quando você está frente a uma situação que poderia te dar vergonha, tá? Poderia te dar vergonha, mas você lida de uma certa forma com aquela situação que você só fica com o desconforto, né? Por quê? Porque você se conhece e aquilo que aquela pessoa tá jogando para você, aquela humilhação que ela quer fazer você passar, né? Aquele intuito de fazer você, de diminuir você, você não pega para você, você não cata. Você consegue sair da situação num desconforto que não é vergonha. Às vezes pode causar até raiva, porque a pessoa foi indelicada, né? A pessoa foi grossa. Então talvez você tenha o sentimento de irritação, o sentimento de raiva, mas às vezes você não sente vergonha mesmo numa situação de vergonha. E isso, gente, é tudo de bom, né? Quando a gente chega nesse nível, meu Deus, é muito bacana. Porém, existe o sentimento, outra coisa que não é vergonha, que é o medo da vergonha. E na verdade, o que paralisa a gente? O que faz com que a gente não faça as coisas, não vá a lugares, não tome iniciativa diante de pessoas para poder fazer amizade, puxar papo, fazer uma pergunta? Não é a vergonha, é a previsão da vergonha, é o medo da vergonha. É isso que paralisa a gente, é ter medo do que pode acontecer. E olha que bacana, o medo da vergonha, ele, apesar de fazer tudo isso com a gente, é bem menos pior do que a vergonha em si. Por quê? Porque o medo está totalmente no nosso controle. Somos nós que criamos o medo nos nossos pensamentos, tá? Quem me acompanha no Instagram, né, entende o que é o princípio da terapia cognitiva, que não é o que acontece, mas como a gente entende o que acontece que faz a gente sentir. Então, diante de uma situação, se eu entender vexame e humilhação, eu vou ficar com vergonha. Mas pode ser, e na maioria das vezes, todas as previsões que a gente faz negativas do que vai acontecer com a gente, que nos paralisa, são previsões irreais, não são verdadeiras. Nós criamos essas previsões e por conta de acreditar que a probabilidade daquilo acontecer é muito grande, a gente nem arrisca fazer. E isso paralisa, isso sabota, faz com que a gente perca muitas oportunidades na vida pessoal e na vida profissional. Entenderam então? Vergonha é uma coisa, medo de vergonha é outra coisa. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui vieram pensando que vergonha o que paralisa você é a vergonha, né? E na verdade não é. O que paralisa você é o medo de passar vergonha. E o medo de passar vergonha, na grande maioria das vezes, ele tá aqui, ó, no teu pensamento, na tua previsão, né? Na tua previsão de coisas negativas que vão acontecer e na catástrofe que você faz diante de uma situação que às vezes é tão simples, como por exemplo, ir na padaria comprar um pão. Né? Como, por exemplo, pedir uma informação para alguém na rua. Né? O tamanho do perigo que se traz disso, né? Faz com que você não enfrente esse perigo, porque você diminui a sua capacidade, né? Você diminui os seus recursos de enfrentamento. Você não encontra como fazer isso, porque você cria uma cena terrível de exposição diante do que? Pedir informação na rua para uma pessoa que você nem conhece, calcula isso, e que não te conhece, tá? Então deu para entender o que é que causa a paralisação, o que sabota você é o medo de passar vergonha, tá? Então vamos lá. Vergonha é um sentimento, medo de passar vergonha são pensamentos, né?
pensamentos que paralisam você, que bloqueiam você, que sabotam você, que atrapalham a sua vida em todos os níveis, né? De se divertir, de ser você, de ser espontâneo, sempre pensando no que o outro pode pensar ou no comportamento que você possa ter que não seja adequado para aquela situação, né? Então fica meio que robozinho ali, o tempo todo pensando, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e aí você perde a sua espontaneidade, perde a sua identidade, né? Deixa de ter uma boa autoestima, porque daí você começa a fazer conceitos ruins de você, né? Começa a se dar autoconceitos ruins, e esses autoconceitos afetam a sua autoestima, afetam o valor que você tem, você começa a se desvalorizar e se diminuir, né? E tudo isso tá aqui, ó, tá em você, não tá no outro. Então, é possível mudar essa situação, tá? O nível disso, gente, pode ser de um nível leve, né? Eventualmente eu fico com vergonha, mas eu enfrento isso. E pode ser um nível altíssimo, que pode te trazer fobia social. Medo mesmo de se expor, né? Dá muita, até se expõe, mas quase morre para se expor, né? E pode trazer também transtorno de pânico, né? O nervoso, a ansiedade é tão grande que começa a dar sensações fisiológicas e essas sensações começam a ser interpretadas como perigo de morte, por exemplo. E aí cria-se um transtorno de pânico. E pode ser as duas coisas juntas, né? Então eu já tenho uma fobia com o pânico, né? Normalmente é as duas coisas juntas. Vem primeiro a fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é a mesma coisa, tá? Isso é um transtorno de ansiedade, e transtorno de ansiedade são pessoas padrões, tá, gente? Não é nada de personalidade, nada muito mais sério. É sério, porque afeta a sua saúde mental, atrapalha a tua vida, por isso chama transtorno, né? Transtorna a sua vida, impede você de ser quem você é, de conseguir o que você precisa, de alcançar os seus sonhos, as suas metas. Por quê? Porque tá pensando coisas que na verdade nem vão acontecer, né? E se acontecer, também não vai ser esse desastre todo, essa catástrofe toda que a gente faz na nossa cabeça, tá? Bom, então, por que eu resolvi falar disso aqui? Porque eu percebo, não só no consultório e no Instagram, mas as pessoas que me rodeiam, muito no meu consultório, muitos meus pacientes reclamando de coisas, que é, na verdade, medo da vergonha, medo do julgamento, da crítica, do comportamento inadequado, medo de passar vergonha. E eu percebo o quanto as pessoas perdem de viver uma vida plena, né? De viver uma vida simplesmente encantadora. Por que simplesmente? Porque, gente, nossa vida é encantadora. Se a gente olhar para ela simples como ela é encantadora. E como a gente traz esse monte de coisa na nossa mente, a gente acaba causando uma prisão nessa mente, né? E a gente fica nas grades mesmo ali. E a gente não consegue perceber quanto de coisa boa a gente tem e aproveitar momentos maravilhosos, como estar numa festa e poder dançar, por exemplo, né? Como chegar descontraidamente numa pessoa que você não conhece e puxar um papo e de repente criar ali um laço de amizade, né? Como chegar na menina que você tá afim ou no carinha que você tá afim, né? E poder dar ideia para ele, mostrar que você tem interesse. Tudo isso, sem contar, né, na vida profissional e tudo mais. Então, por isso eu resolvi falar disso, por isso, tá? Olha, então o que é importante você saber? Que a exposição pública, ela não depende, se alguém te expõe, isso não depende de você, isso depende do outro. Então você não tem o controle sobre isso. Mas, como eu te disse, você, apesar disso, pode interpretar aquilo de uma forma mais realista. Por quê? Porque o barraqueiro, gente, quando ele faz barraco, ele tá falando muito mais dele do que de você. Né? É muito mais do caráter dele do que do seu. A inadequação está muito mais nele do que em você. Né? E quando você tem um conhecimento, quando você sabe a sua parte da responsabilidade, quando você sabe aonde está, né, a sua parte da culpa daquela situação ou da responsabilidade, você enfrenta isso com muito mais naturalidade, apesar do barraco, tá? E é isso que dá aquele desconforto, mas não chega a ser uma vergonha.
Já o medo de passar vergonha, não. Tá totalmente no seu controle, porque é o seu pensamento. Então, aqui você consegue trabalhar de um jeito que você, nos seus próprios pensamentos, você consegue equilibrar isso melhor. E lá, mais pra frente, eu vou explicar exatamente o que você pode fazer, passo a passo, tá bom? Bom, e por que é importante essa live? Por que é importante isso? Você saber de tudo isso? Primeiro, para você saber que você não tá sozinho. Muitas e muitas pessoas estão no mesmo lugar que você, pensam da mesma forma, estão paralisados como você, muitas pessoas, tá? E isso é muito legal, porque daí você fala, bom, então, não sou só eu que penso assim, não sou estranho no ninho, né? Não sou diferentão. Então, dá pra gente começar a olhar para isso com mais naturalidade. Segundo, para você identificar. No primeiro caso, da vergonha, eu tenho um pouquinho de controle sobre isso só, o resto eu não tenho. Talvez eu realmente passe vergonha diante daquela situação, mas não tem muito o que fazer, né? Tem que dar ali ter um joguinho de cintura para sair daquela situação. E no segundo caso, que é o caso onde você pensa, interpreta errado, você tem total controle. Então é importante que você saiba disso, porque se você sabe que você pode ter o controle sobre isso, né? E quando eu falo de controle, eu quero dizer parte da responsabilidade, tá? Eu quero dizer que você pode fazer alguma coisa para mudar isso. Porque é um pensamento, e esse pensamento é teu, né? Você não controla ele vai vir, porque ele é infeliz, está acostumado daquele jeito. Mas você cata esse pensamento e trabalha com ele, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Por que é importante essa live? Para te ajudar a normalizar as situações reais. Acontece com todo mundo de cair, acontece com todo mundo, de repente, um barraqueiro fazer um barraco com você que você nem tem nada a ver com a história. Acontece com todo mundo, já aconteceu alguma coisa que você tem culpa e alguém ir lá e fazer um barraco também, né? Também pode acontecer. A outra importância é para você saber que existe uma luz no fim do túnel. Primeiro tá aqui, né, a pessoa que vos fala. Já falei para vocês sobre o perfeccionismo, que era uma coisa minha. Agora eu tô falando para vocês da vergonha, que era uma coisa minha também. Tá meio ali, né? Medo de julgamento, medo de crítica, medo de acharem que eu sou incapaz, vergonha, medo de passar vergonha frente a uma situação de exposição pública, né? Para você saber que a vergonha pode ser um problema muito sério. Então, não deixe de pensar sobre isso, não deixe de dar uma atenção, né, de trazer o seu interesse para esse assunto, porque ele pode virar um transtorno, né, ou dois juntos, tá? E te levar não só à terapia, que terapia é uma benção, uma maravilha, graças a Deus, mas também a ter que tomar medicamento, né? A ter que parar no psiquiatra, tomar medicamentos mais fortes para ajudar você a lidar com essa ansiedade que te paralisa. Então, olha a importância dessa live, tá bom? Quando você traz o interesse para você, você começa a pensar em você, você começa a se valorizar mais os seus pensamentos para você discernir se eles deveriam estar ali ou não deveriam estar ali, você já está mostrando interesse em você. Você já está buscando o quê? Melhorar a sua autoestima. Você já está dando passo para melhorar a sua autoestima. Outra coisa que é importante é para te fortalecer, para te motivar a experimentar essas situações. Por quê? Quando a gente tem vergonha, o que a gente faz? Foge e evita. Se você foge e evita, você não experimenta. Se você não experimenta, você não tem prova de que você estava errado. E se você não tem prova que você está errado, você continua acreditando que você estava certo. E se você continua acreditando que estava certo, você continua evitando, continua fugindo e continua com medo e continua paralisado, né? Então, essa live é para te fortalecer e te motivar a experimentar. E para você admirar as suas conquistas e se amar mais. Como que a gente ama as pessoas? A gente começa a amar as pessoas quando a gente começa a ter interesse por elas e depois a admirá-las, não é assim? Então, quando você demonstra interesse por você, começa a pensar nesse sentimento, aceita esse sentimento, analisa ele, você está dando interesse para você, você está cuidando de você, um autocuidado. E quando você
começa a experimentar e você conquista aquilo que você não conseguia fazer e vê que não é tão terrível assim, então tudo bem fazer de novo ou fazer outro passinho um pouquinho mais quente, né? Que te deixa um pouco mais ansioso, você conquistou e você começa a se admirar. Você se admirando, o seu amor próprio vai melhorando também. Porque interesse e admiração são as coisas que a gente tem por quem a gente ama, né? E quem é a pessoa que a gente tem que amar em primeiríssimo lugar, depois de Deus? A gente, não é? Então, se a gente não se amar, a gente não vai conseguir amar o outro de uma forma verdadeira, genuína, saudavelmente, né? Sem cri-crisice, sem ciúmes exagerados, sem nada disso. Então, olha a importância disso. Bom, no meu consultório eu já tive muitos casos, mas teve um que foi impactante, né? Essa pessoa, ela chegou até o meu consultório deprimida, totalmente deprimida mesmo. E a queixa era o rompimento amoroso, tá? A queixa é: fui abandonado, né? O meu parceiro, minha parceira não quer mais saber de mim e eu tô deprimido porque eu não tô sabendo lidar com isso. Mas, na verdade, gente, não era isso que acontecia, não. O que acontecia era que o parceiro lá, namorado, abandonou, largou, né? Depois de ter dado muitas e muitas chances, porque o relacionamento, ele ficou muito morno. A pessoa tinha medo de tudo. Tinha medo de ir a qualquer lugar que nunca tivesse ido, tinha medo de ir, entendeu? E viajar, nem pensar, né? Toda situação que fosse nova para essa pessoa e que ela tivesse que encarar alguém, como por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ir a um consultório médico que nunca tinha ido antes. Depois que vai a primeira vez, ia, mas antes de ir. Então criava-se assim uma cena tão catastrofizante que paralisava essa pessoa. E por conta disso, eles começaram a deixar de fazer coisas, de sair. Eles eram só namorados, né? Deixaram de viajar e namoraram bastante tempo, viu? Que esse namorado e essa namorado teve bastante paciência. Porém, acabou, né? Acabou, porque daí também tinha a questão de não conseguir se expor para o próprio companheiro, né? De algumas situações. E como essa pessoa tá hoje, depois que ela trabalhou isso? Hoje ele faz tudo. Para você ter uma ideia, viaja sozinho. Essa pessoa viaja sozinha, uma coisa que era assim, fora da realidade. Se para ir até um consultório era difícil, imagina viajar sozinho. Então, olha como é possível, né? Tinha fobia social, entrou em depressão. Então, você vê que às vezes, que traz junto, né? Junto com o problema da fobia social, do transtorno de ansiedade social, ainda vem ou um transtorno de pânico ou uma depressão, né? Então, é sério. Tá? Bom, agora a gente vai falar do jeito errado de lidar com a vergonha, que é o jeito que todo mundo faz. E se você faz isso, o que acontece? Você reforça a vergonha, né? Você reforça o medo de passar vergonha, você reforça autoconceitos negativos de você reforça previsões negativas, você acredita cada vez mais nisso e isso cada vez mais vai prejudicando todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Então vamos lá, o que você não deve fazer? Você não deve não diferenciar vergonha de medo de passar vergonha. Então precisa prestar atenção naquilo que você está pensando. Isso é vergonha ou isso é medo de passar vergonha? Diferencia. Segundo, você não pode ficar tentando disfarçar que não está acontecendo com você, que isso é normal, que você, né, que é uma coisa da sua personalidade, que você é introvertido, porque tem uma diferença entre introversão, timidez, né, enfim. Mas a gente não vai falar disso, senão a gente não vai sair daqui hoje, tá? Então, não fica tentando disfarçar, assume aquilo que está acontecendo com você. Pensa naquele sentimento que você vai perceber primeiro o sentimento e depois busca o pensamento, traz para a realidade e vê. Isso que eu estou sentindo, eu deveria estar sentindo? Aconteceu alguma coisa comigo para eu sentir essa vergonha? Né? De verdade? Outras pessoas que passassem por isso também sentiriam isso? Então, não tentar disfarçar.
Outra coisa que você não deve fazer, deixar se levar por autoconceitos ruins, começar a pensar mal de você, dar linha para esse pensamento, não deixar se levar por previsões negativas onde você não tem, né, a probabilidade de que aquilo vai acontecer, tá? Porque o que acontece? O que passa na cabeça é, vai acontecer tal coisa e eu acredito naquilo 100%. Né? E aí pronto, nem faço mais nada, porque vai acontecer, então não vou fazer, porque eu vou morrer de vergonha. E o morrer de vergonha, o que é morrer de vergonha? Catastrofizar. Exagera o perigo de uma forma terrível, tá? Porque mesmo numa situação que seja de vergonha, gente, alguém já morreu de vergonha? Não morreu, ninguém teve nenhuma parada cardíaca por causa de vergonha, né? É uma sensação ruim, é chata, mas ela passa. Aquela situação que outra pessoa te provocou e é desagradável, ela vai passar rapidinho. Você vai ficar ali algum tempo, né, naquele desconforto bem forte, na vergonha, mas ela vai passar. E se você tem um bom autoconceito, você vai ficar com a irritação, com a raiva, mas você não vai ficar com a vergonha, porque você sabe que você não é aquilo que aquela pessoa quis que você acreditasse que você era, tá? Então, não se deixe levar e não faça previsão do futuro e não exagere o perigo. Porque se você continuar fazendo isso, você vai continuar tendo vergonha e ficar paralisado na tua vida. Outra coisa que faz com que você lide errado é evitar situações ou fugir de situações. Se você não enfrentar, você não vai ver, você não vai evidenciar que aquilo não era o que você pensava e não era daquele tamanho que você pensava, né? Ou que não era exatamente daquele jeito que você pensava, tá? E outra coisa também é não conversar sobre o assunto, porque as pessoas têm vergonha? Tem vergonha. Então, se ela tem vergonha, você acha que ela vai falar para alguém sobre isso? É muito difícil uma pessoa que tem vergonha e tem medo de ter vergonha, chamar alguém para falar, olha, eu tenho vergonha disso que todo mundo faz e eu tenho vergonha daquilo que é tão comum. Então, não falar sobre isso ajuda você a manter, né, esse medo da vergonha e ajuda você a ficar cada vez mais paralisado diante da situação, tá? Diante da tua vida até, porque daí se cria cenários em N situações, não é? Agora a gente vem então para o nosso queridinho tema, né, para libertação de tudo, que é o jeito certo de lidar com a vergonha. Então vamos lá. Bom, primeiro passo é o contrário do primeiro passo do não, né? Do continuar não sabendo lidar com a vergonha, que é saber diferenciar. Eu estou sentindo vergonha ou eu estou com medo de que alguma coisa aconteça e me faça ter vergonha? Para e pensa nisso. Se eu estou sentindo vergonha é porque eu estou diante de uma situação real de vergonha. Como eu posso lidar com isso, né? Considerando que aquilo que está acontecendo pode não ter nada a ver comigo, né? Olhar para aquilo e ver se o conteúdo daquilo tem a ver comigo ou tem a ver com aquela pessoa. Lembra que eu falei? O barraqueiro, ele fala muito mais dele do que de você. Ele está expondo você, mas ele está expondo muito mais ele. Muito mais. Se você se lembrar disso, você vai já ajudar a dar uma reguladinha aí, gerenciar esse seu humor da vergonha, tá? Já vai melhorar o seu sentimento aí. Segundo passo, aceita. Eu estou com vergonha. E aí você para, eu precisava estar com vergonha nessa situação? Que daí você vai identificar se realmente a maioria das pessoas sentem vergonha nessa situação. É uma situação de vergonha? E aí você já começa a flexibilizar esse pensamento, a olhar para ele de uma outra forma, tá? Então aceita a emoção e avalia se é isso mesmo que você deveria estar sentindo ali naquele momento. Lembra? Pode ser que sim, dependendo da situação. Mas a maioria das vezes vocês vão constatar isso. Faça isso. Vocês vão constatar. A maioria das vezes não era para você estar sentindo aquilo. Você não precisava estar com medo da vergonha e às vezes nem com vergonha na situação. Aí você vai identificar o pensamento, tá? Mas se eu não tinha que estar sentindo vergonha agora, diante dessa situação, o que eu estou pensando que está me deixando com vergonha?
E aí você vai para os questionamentos internos, tá? Nessa situação específica, coloque em dúvida. Eu tinha que estar pensando assim? Será que eu preciso pensar assim? Que outro jeito eu posso pensar diante disso que está acontecendo? Né? Qual que é a probabilidade disso que eu estou pensando que vai acontecer? Lembra sempre, quando a gente vem a ideia do medo, da vergonha, a gente acredita 100%, a gente nem questiona se pode, se o pode é 1% ou 90%. Então, questione. Nessa situação específica, agora, comigo, aqui, quantos por cento de chance é possível que isso aconteça nessa situação? Aí vocês vão ver que o percentual não é tão alto assim. Se ficar ainda em dúvida, pergunta para alguém, né? Você nessa situação, para o seu amigo, pro seu pai, para sua mãe, uma pessoa de confiança. Numa situação assim, você ficaria com vergonha ou você teria medo de passar vergonha? Né? Quantos por cento você teria? Dá uma investigada nisso, que isso ajuda também, tá? O outro passo é encontrar estratégias para enfrentar a situação quando for uma situação desagradável, né? Então, ou quando for a sua previsão do futuro negativo também. Então, vamos falar da previsão do futuro negativo, que da outra a gente já falou. Você tá pensando que vai acontecer uma coisa se você for à padaria, por exemplo, e pedir um pão. Aí você catastrofizou, a pessoa não vai ouvir o que eu tô falando, ela vai achar que eu não sei me expressar, enfim, sei lá quais são os pensamentos que pode vir, né? O que você precisa fazer? Encontrar estratégia para enfrentar isso. Como? Imaginando um passo de cada vez. Como ia ser menos dolorido para mim ir até a padaria e enfrentar a situação de comprar alguma coisa. Se eu for lá e for comprar só uma bala, né, um chocolate, então eu vou chegar direto no caixa, vou pedir o chocolate, vou pagar o chocolate e vou embora. Aí você vai enfrentar a situação. Daí, antes de você ir, é importante que você faça anotação dos seus pensamentos catastróficos, tá? Bom, eu tô pensando que eu vou à padaria comprar chocolate e quando eu chegar lá, a pessoa não vai ouvir o que eu tô falando, não vai entender o que eu tô falando, vai falar que eu não sei me expressar. Escreve. Aí você pega o seu dinheirinho, vai na padaria, compra o chocolate. Enfrenta a situação. Aí você volta para casa e avalia. Isso que eu pensei que ia acontecer, aconteceu? Não. Então você registra. Isso não aconteceu. Ou isso não aconteceu do jeito que eu imaginei que ia acontecer. Eu até falei baixo mesmo. Mas quando ele falou, eu aumentei a minha voz e ele pôde ouvir. Porque quando a pessoa tem vergonha, ela tem a tendência a falar para dentro e falar baixo, né? Então, essa habilidade de expor, de deixar sair a voz, é uma coisa que com o tempo também se dá para treinar, né? E vocês podem fazer isso todos os dias treinando até sozinho em casa. Então, encontra a situação de uma forma mais leve. Bom, então eu fui na padaria, comprei o chocolate, voltei, ok, não fiquei tão ansioso assim, né? Não aconteceu aquilo que eu pensei que ia acontecer, registra isso. Aí você fez as anotações e você voltou e viu que não aconteceu. Então depois você pode ir aumentando. Então agora eu vou na padaria e vou comprar um pão e presunto, mussarela, será o quê? Né? Aí no outro dia, eu vou à padaria, vou comprar pão, presunto, mussarela e vou sentar ali e vou tomar um café ali no balcão. Aí outro dia eu vou comprar o que eu tenho que comprar, vou sentar e vou tomar um café e vou comer um bolo. Entende? Então, gradativamente, você conquistou uma coisa, viu que não aconteceu, registrou. Volta lá, conquista outra coisa, registra. Volta lá, conquista outra coisa, registra. Eu dei esse exemplo simples da padaria, tá? Mas isso é da mesma forma para tudo. Você vai pensar em estratégia para ir no passo a passo, construindo a sua força, né? E desmentindo os seus pensamentos de previsão de futuro e de catástrofe, tá? Então passou pela experiência, né? Validou os pensamentos de previsão que não aconteceram ou não aconteceram naquela proporção que você pensou que ia acontecer. Isso ajuda você a lidar com os seus pensamentos de vergonha. Assim você vai lidar do jeito certo, porque dessa forma você vai ficar fortalecido
para fazer de novo e experimentando e ir vencendo cada etapa até você conseguir se expor do jeito que você gostaria de se expor, tá? Outra coisa que é importante você fazer é conversar com as pessoas sobre isso, é contar esse seu sentimento, é perguntar como ela faria no seu lugar, né? É imaginar o seu amigo, que é super extrovertido, naquela situação, como ele lidaria com aquilo. Também é muito bacana se colocar fora da situação e ver o outro, a outra pessoa que você admira, fazendo o que você não está tendo coragem para fazer. E se tudo isso não der certo, gente, aí busca um profissional, tá? Busca terapia para você aprender mais. Bom, terapia, gente, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa ter nada demais, né? Buscar terapia, buscar autoconhecimento, isso é importantíssimo. Quanto mais você se confia, mais forte você fica. Quanto mais você se conhece, mais forte você fica, mais confiante você fica e mais coisas você conquista e mais paz e leveza você tem. Mas, diante disso, se isso está te paralisando, então, ó, corre para psicólogo, tá? E, se for o caso, até para o psiquiatra, para que não desenvolva um transtorno de ansiedade mais sério, como aqueles que eu falei para vocês, tá bom? Esses são os passos. Depois eu vou fazer um postzinho com estes passos, tá? Não sei se eu vou dar conta de fazer isso hoje, mas eu pretendo fazer e pretendo colocar lá no feed do Bem Pensar Bem-Estar. Aí eu gostaria que você fosse lá, fizesse um comentário, compartilhasse com as pessoas que você acha que precisa e que você vai ajudar, tá? Curtisse, movimenta para mim ali esse aqui, porque isso vai ajudar muita gente. E agora, para finalizar, a gente tem uma perguntinha ali, daqui a pouquinho eu vou ler pra gente, tá? Para finalizar, eu tenho uma surpresa para vocês. E a surpresa é a seguinte: eu quero passar uma atividade para você fazer em 24 horas. Então, de hoje, daqui a pouco, a hora que eu terminar de passar, até amanhã, esse horário, você se comprometer em enfrentar uma situação, tá bom? Tá com seu bloquinho de nota? Anota aí o passo a passo para você do desafio que você vai ter, tá? E o desafio é o seguinte: pensa numa situação recorrente. Sempre tenho vergonha disso, sempre tenho vergonha disso. Pega uma que seja uma vergonha mais fácil de você, menos difícil de você enfrentar, tá? Pega essa situação menos difícil. Registra essa situação. O que é que eu tenho vergonha? O que é que eu tenho medo de ter vergonha? Bota lá. Anota todos os seus pensamentos de previsão de futuro para enfrentar essa situação. Bom, se eu enfrentar isso, e se tal coisa acontecer, tal coisa pode acontecer, né? Coloca todos os pensamentos ali, todos, que você tá prevendo que vai acontecer, tá? Depois que você fizer isso, você vai colocar em cada pensamento daquele quantos por cento de chance, de 0 a 100%, quantos por cento você acredita que isso que você está pensando vai acontecer, tá? Ali antes de enfrentar a situação. Eu acredito que 80% de chances vai... Tá acabando a bateria. 70% de chance vai acontecer, né? Coloca ali o percentual. Depois que você colocar o percentual, tá? Você vai imaginar a cena e colocar quantos por cento você acha que você vai passar vergonha naquela situação. Então, qual que é o seu nível de ansiedade em relação àquela situação? Coloca também. Aí você vai encontrar um jeito, uma estratégia de enfrentar aquilo, tá? Por isso tem que ser uma coisa que não seja tão terrível para você conseguir enfrentar. Aí você vai lá, enfrenta aquela situação. Depois que você passar por ela, não acabou, vai dar um alívio muito grande porque você passou por ela. Você vai voltar e vai avaliar tudo que você anotou. Aí você vai avaliar se as previsões que você fez aconteceram. Se aconteceram do jeito que você pensou, escreve. Não aconteceu do jeito que eu pensei, aconteceu assim. Ou não aconteceu nem perto do que eu pensei, isso não aconteceu. Registra isso, anota, tá? Escreve, porque isso tem que ficar aqui, ó, registrado na sua cabeça, tá? E depois você vai lembrar quantos por cento de vergonha realmente você passou naquela situação. Então você vai observar que aquilo que você imaginou não vai acontecer e você vai observar que o nível de vergonha que você pensou que você ia passar, você não passou. Esse é o
experimento que eu tenho para você, é o desafio que eu tenho para você, tá bom? Então, amanhã, até 24 horas, né? Daqui para 24 horas, em qualquer momento, daqui para frente, pensa num jeito de fazer isso. Eu vou deixar essa live lá no IGTV e você faz o seu comentário da sua experiência, tá? Se não quiser se expor do que aconteceu, só diz. Foi muito bom, né? Ou não foi bom, não valeu pra nada, eu não fiz, ou eu fiz e não aconteceu nada disso que você tá falando, enfim. Bota lá, tá bom? Pra eu saber. Mas se você fizer, se você não fizer, né? Daí não dá pra você colocar. Então, tenta enfrentar exatamente assim. Bom, lembra que eu falei que eu vou fazer o post? Então, eu vou colocar esse passo a passo para você no post, tá? Do que você tem que fazer para você não esquecer, se você por acaso não anotou aí. Porém, vai ficar a live gravada também, dá para ir lá e ouvir esse finalzinho e anotar passo a passo daqui do desafio que você tem para hoje, tá? E é isso, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem aqui de pergunta. Vamos ver se aparece. Como lidar com o medo de passar vergonha? Bom, já falei, né? Falei passo a passo do como você lidar com o medo de passar vergonha e ainda te dei um desafio para você fazer, colocar em prática e me contar se deu certo ou não. Eu quero agradecer vocês de estarem aqui comigo, né, todo esse tempo. Eu espero ter sido muito clara e eu espero realmente que vocês tenham a coragem, né, de colocar isso em prática do jeito que eu falei para vocês, escolhendo uma coisa bem menos difícil de enfrentar, tá? Não se esqueçam de compartilhar a live, ela vai ficar salva. Compartilha o post que eu vou fazer também e compartilha a live com muitas e muitas e muitas pessoas que podem usufruir disso. E aí eu quero perguntar para vocês, como foi para vocês? Eu atingi a expectativa de vocês, né? Vocês entenderam exatamente o jeito certo de lidar. Vocês conseguiram entender que o jeito errado vai fazer com que vocês fiquem no mesmo, né? Tenham o mesmo resultado. Se eu faço do mesmo jeito, eu tenho o mesmo resultado. Foi clara para vocês? Fui clara? Fala aí para mim, antes da gente se despedir. Cleide gostou, Bárbara gostou, Tayla gostou. Que mais, gente, que gostou? Tem mais gente aí. Deu para entender os passos a passo? Bom, tá gravadinho aqui, volta lá, namora essa live, tá? Escuta quantas vezes for necessário e eu tenho certeza que vai ajudar você, tá? E aquilo, não ajudou com isso? Corre e vai buscar ajuda com um profissional, porque daí a coisa tá mais séria, as crenças estão mais arraizadas, né? Estão mais fortes. E aí você precisa de um profissional para ajudar você a identificar seus pensamentos, a decatastrofizar, a te mostrar onde você está fazendo previsão negativas erradas, tá? Mas pode ser que você já consiga muita coisa com essa live de hoje. Eu tenho certeza, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês. Não deixem de compartilhar. Valeu! Ah, deixa eu falar outra coisa para vocês. Quarta-feira tem outra live, vai ser em outro Instagram. Eu vou estar amanhã já começando a postar, divulgar, vai ser bem legal. Vai ser no Instagram da Sâmia Sul, que é daqui de Aquidauana, e a gente vai responder pergunta do público dela, referente à autoimagem, sei lá o que vai aparecer lá, tá? Mas eu vou estar lá respondendo e você está convidado para participar com a gente, tá? Na próxima sexta eu pretendo estar aqui novamente. E vou ver se de repente a gente continua o assunto da vergonha, né? Dependendo das perguntas que vocês forem enviando. Não conseguiu ter pergunta agora? Vai aparecendo pergunta? Coloca lá na live, coloca lá na caixinha de pergunta do meu Instagram. Que aí nós vamos juntos, eu vou respondendo para vocês, ou então a gente faz uma live só de pergunta e resposta em relação à vergonha. E a gente vai minuciando isso para deixar isso cada vez mais claro para ajudar você a enfrentar isso que paralisa a sua vida. Combinado? Então, beijo no coração de vocês. Espero vocês nas próximas, tá? Beijo, beijo. Brigadão. Tchau.